Essa é para você que tem medo do diabetes. Deixa eu te falar. Você não tem medo do diabetes. Você tem medo do que a complicação do diabetes, ou seja, o fato de você não cuidar bem do diabetes, o que isso pode lhe trazer. Veja, imagine que você tenha medo de andar de avião, beleza? Só que de fato você não tem medo de andar de avião porque o avião em si, ele não te impõe medo. Ele não tem nenhuma propriedade em si. O que você tem medo é de, uma vez você estando no avião, que o avião caia e você morra. Então perceba que os nossos medos, de alguma forma, eles são positivos, naturalmente, historicamente explicados, né? E graças a Deus que a gente tem medo, porque é uma informação do nosso corpo de que existe uma situação emergencial que acaba deixando o nosso corpo em um estado de alerta. Isso historicamente foi importante e ainda é muito importante. Há uma distinção importante também a ser feita, que o Mário Sérgio Cortella fala muito bem sempre, que é o ter medo é diferente de ter pavor, né? E ele traz o exemplo da barata. Ele fala, eu não tenho medo de barata, até porque barata não morde, barata não faz nada de mal, mas eu tenho pavor de barata, porque ela voa, porque, enfim, ele sente uma situação de paralisação. Na verdade, a diferença entre medo e pavor é que medo é aquilo que te deixa um pouco ressabiado, te deixa numa situação de alerta, mas ele não te impede de agir. O pavor sim, o pavor você fica paralisado. Há uma diferença importante entre essas duas palavras. Então, feita essa distinção, ainda assim, se você achar que você tem medo de diabetes, eu estou te dizendo, você não tem medo de diabetes, você tem medo de complicações do diabetes, dos resultados de não se cuidar do diabetes. Então, se você tem medo dos resultados, você precisa se cuidar. Nada mais importante do que isso. Que o medo de ter diabetes, se assim puder entender, não seja um paralisador, né? Talvez você possa trocar, né? E nunca pensar que você tem pavor do diabetes, né? Que isso te paralise de se cuidar. Mas que o medo, você sempre fique pensando e reprocessando isso dentro de você. Do que de verdade eu tenho medo e eu preciso enfrentar? Porque a gente só evolui, não se engane, quando a gente enfrenta os nossos medos, né? Quando a gente sai da zona de conforto e se submete a situações, a experiências, a errar e aprender com os erros. Afinal de contas, os erros não são ruins de per si. Óbvio que é ruim errar, mas se a gente aprende com o erro, vira aprendizado. Isso é muito importante. A gente só evolui quando a gente sai da zona de conforto, se submete a novas situações, ganha conhecimento, faz coisas novas, erra, aprende com os erros e aí a gente vai evoluindo. Subir de nível, isso é necessariamente assim que acontece. Eu tenho um grupo de pessoas com diabetes, né, que eu faço uma mentoria e espalhadas pelo Brasil, que eu chamo esse grupo de diabéticos faixa preta, como se fosse em referência mesmo à arte marcial. O que é o faixa preta? Faixa preta é aquele cara que já errou tanto, já tomou tanta pancada, né, mas que passou por todas as faixas, e o cara que quer sempre evoluir, né? E de vez em quando o faixa preta precisa rolar com faixa amarela, com faixa branca, para voltar a entender o quanto isso é importante, aprender, ter humildade de entender que apesar de ele ser faixa preta, de ele ter atingido o nível A de vida com diabetes, ele precisa ensinar, ele precisa compartilhar, ele também tem muito a aprender. Muito sábio a gente saber o quanto a gente sabe, mas o quanto também é que a gente ignora e precisa saber e correr atrás de coisas novas. Ter humildade e entender que a gente não sabe tudo, né? Nem as nossas certezas são verdades absolutas. Então, voltando ao tema do vídeo, é muito importante que a gente ressignifique um pouco esse medo do diabetes, né? Que a gente tire um pouco desse peso que o diabetes ainda tem, de tantos mitos, verdades e folclores, né? Que a gente, quanto mais a gente conhece o diabetes, quanto mais a gente se conhece, mais a gente encara de uma forma leve, respeitosa, né? Se cuida. E pense essa questão
do que de fato você tem medo, né? Não só em relação ao diabetes, mas todas as coisas. O que é que te dá medo? E o que é que te dá pavor? Mas fundamentalmente, o que é que te dá medo? E pense no resultado que de fato te dá medo. E comece a combater um pouco isso. É super importante quando a gente consegue enfrentar os nossos medos, né? Que a gente tem coragem de enfrentar os nossos medos. E se você ainda tem essa questão inconsciente ou até mesmo consciente em relação ao diabetes, ressignificar isso que é importante, né? Isso é um passo super importante. A gente chama de uma aceitação que você começa a subir uma montanha importante para adquirir mais conhecimento e atingir um processo de paz. E quando você atinge um processo de paz em relação ao diabetes, sua vida entra num fluxo muito mais positivo, mais leve, mais produtivo.